preciso te revelar algo extraordinariamente importante. Enviado do céu para você que vai acontecer hoje, Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo inexplicável e admirável acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso, preste muita atenção. Não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para a sua vida, para você não se arrepender depois. É algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 1 hora. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto, porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, é com alegria e entusiasmo que venho compartilhar algo poderoso com você hoje. Sente-se, respira fundo, desliga um pouco do barulho ao redor e presta atenção no que vou te falar agora, porque isso aqui vai mexer com você de um jeito que talvez você nem esperava. A gente vai mergulhar num assunto que pode e vai sacudir as estruturas da tua alma. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar no que está por trás dos obstáculos que você já enfrentou até aqui? Eu não estou falando só dos problemas óbvios, da conta atrasada, da porta de emprego que não abriu, ou daquela enfermidade que insistiu em aparecer. Eu estou falando das lágrimas escondidas, aquelas que caíram no travesseiro enquanto ninguém via. Eu estou falando dos nãos que você recebeu, mesmo depois de ter orado com fé, pedindo com toda a força por um sim. Será que tudo isso foi só azar? Será que foi apenas destino, acaso, coincidência? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Existe algo maior acontecendo. Existe um propósito até nas noites mais escuras da sua vida. Sabe o que eu descobri depois de anos caminhando com Deus? Que Ele não desperdiça nada. Nenhuma lágrima sua caiu no vazio. Nenhuma oração ficou sem resposta. Nenhuma dor foi em vão. Deus é um Deus de propósito. E quando Ele permite que você passe por um vale, pode ter certeza, tem uma montanha te esperando do outro lado. O problema é que a gente fica tão focado na dor do momento que esquece de olhar para onde Deus está te levando. A gente fica preso no "por que isso está acontecendo comigo?" e não consegue enxergar o "para que isso está acontecendo comigo?" Essa mudança de perspectiva, meu irmão, essa mudança muda tudo. Agora pensa comigo, olha para a tua história até aqui. Quantas vezes parecia que ia acabar tudo, mas não acabou? Quantas vezes você pensou que não ia aguentar, mas suportou? Quantas portas se fecharam, mas outras apareceram no caminho? Quantos diagnósticos ruins você ouviu, mas está de pé até hoje? Isso não é força tua, não foi a tua inteligência, não foi o teu esforço sozinho. Quem te trouxe até aqui foi a mão de Deus. E se Ele te trouxe até aqui, irmão, é porque Ele não terminou contigo ainda. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. O melhor da tua história ainda não foi escrito. Sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Porque Deus não é homem para mentir. Ele não começa uma obra e deixa pela metade. Quando Ele coloca a mão na tua vida, pode vir tempestade, pode vir deserto, pode vir gigante, que Ele não tira a mão. Ele sustenta, Ele levanta, Ele fortalece. E mais do que isso, Ele usa cada pedra no caminho para construir o teu alicerce. Aquilo que o inimigo planejou para te destruir, Deus usa para te fortalecer. Aquilo que deveria te quebrar, Deus transforma em testemunho. E no final, quando você olhar para trás, vai entender que cada não que você recebeu era para te proteger de algo menor do que o sim que Deus tinha preparado. Deixa eu te contar sobre um homem chamado Moisés. Esse cara nasceu numa época em que matavam bebês hebreus. A mãe dele teve que esconder ele num cesto e jogar no rio para tentar salvar a vida dele.
Imagina o desespero dessa mulher, meu irmão. Imagina ela chorando, colocando o filho dela nas águas, sem saber se ia viver ou morrer. Mas sabe o que aconteceu? Esse mesmo rio que deveria afogar Moisés foi o caminho que levou ele para o palácio. A filha de Faraó encontrou ele, adotou ele, e Moisés foi criado como príncipe do Egito. O que era para ser morte virou palácio. O que era para ser fim virou começo. Se você está me ouvindo agora e sente que foi jogado no rio, que está à deriva, que ninguém vê tua luta, escuta bem o que eu vou te dizer. Deus vê, e mais do que ver, Ele está dirigindo esse rio. Esse mesmo rio que parece que vai te afogar é o rio que vai te levar para o teu palácio. Deus não desperdiça dor, Ele não permite sofrimento à toa. Tudo, absolutamente tudo, está sendo usado para te moldar, para te preparar, para te posicionar no lugar que Ele já preparou para ti desde antes da fundação do mundo. Mas a história de Moisés não para aí. Depois de crescer no palácio, Moisés matou um egípcio e teve que fugir. Ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. 40 anos, meu irmão. 40 anos longe de tudo, esquecido por todos, fazendo um trabalho que não tinha nada a ver com o que ele foi preparado para fazer. Você acha que isso foi perda de tempo? Você acha que Deus esqueceu dele no deserto? Não. Deus estava preparando ele. Porque para libertar um povo, primeiro você precisa aprender a cuidar de ovelhas. Para guiar milhões pelo deserto, primeiro você precisa conhecer o deserto. O que parecia atraso era, na verdade, preparo. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez você sinta que está perdendo tempo, que já devia ter chegado lá, que os outros já passaram na frente. Mas o que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Enquanto você acha que está perdido no deserto, Deus está te ensinando a sobreviver nele. Enquanto você acha que está cuidando de ovelhas, Deus está te treinando para liderar nações. Nunca, jamais, subestime o tempo de Deus. O que Ele está fazendo em você agora, nos bastidores, vai se manifestar na hora certa. E quando manifestar, todo mundo vai saber que foi Deus. Sabe a história de José, filho de Jacó? Um jovem cheio de sonhos que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, jogado numa prisão injustamente. Aos olhos humanos, parecia que a vida dele tinha acabado. Mas cada não que José recebeu, cada porta que se fechou diante dele, era na verdade o empurrão de Deus na direção do trono que o esperava no Egito. O que parecia derrota era, na verdade, processo. E sabe o que mais me impacta nessa história? José nunca perdeu a fé. Mesmo na prisão, mesmo esquecido, ele continuou servindo a Deus com excelência. Ele não sabia que estava há 2 anos de ser governador. Ele não sabia que aquele sonho que tinha sonhado lá na juventude ainda ia se cumprir. Mas ele confiou. E é isso que Deus está pedindo de você hoje. Confiança. Não importa quantos anos se passaram. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas pessoas te abandonaram ou te traíram. Deus não mudou de ideia sobre você. Os planos dele para a tua vida continuam de pé. E assim como José saiu da prisão direto para o palácio, assim como Moisés saiu do deserto para libertar um povo, Deus vai te tirar desse vale e te levar para cima. Mas enquanto você não chega lá, continua confiando, continua obedecendo, continua fazendo o teu melhor onde você está agora. Agora eu preciso que você pare por um momento e declare isso comigo em voz alta, porque tem poder na tua boca, tem autoridade na tua palavra. Deus não desistiu de mim e eu não vou desistir. O que Ele começou, Ele vai terminar. Vai, declara isso agora, porque quando você declara com tua boca, algo muda no espiritual. Declare agora, se levanta, no nome de Jesus, porque tua história não acabou. O que parecia fim é só o começo. O que parecia derrota é cenário para o milagre. O que parecia porta fechada vai ser testemunho de porta escancarada pela mão de Deus. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas.
Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Não solta esse vídeo agora por nada. Porque o que eu tenho para te falar aqui pode de verdade mudar completamente a forma como você enxerga tudo que você está vivendo. A vida, a fé, a espera, o sofrimento, a salvação, tudo. Sabe por quê? Porque a palavra que Deus colocou no meu coração hoje tem peso, tem direção, tem resposta. E se você tiver coragem de ouvir até o fim com o coração aberto, eu creio que você vai sair daqui com uma chama nova acesa dentro de você. Romanos 5:15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Para tudo e presta atenção nisso. O que Paulo está dizendo aqui não é pouca coisa. Ele está escancarando uma verdade que muda completamente a forma de enxergar a vida. Porque se o erro de um homem, Adão, abriu a porta para a morte, sofrimento e separação de Deus, então imagina o poder que tem a obediência de um só homem perfeito, Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nós. Você entende a magnitude disso? Se um único ato de desobediência trouxe maldição para toda a humanidade, um único ato de obediência trouxe graça abundante, perdão eterno e vida em abundância. E essa graça, meu irmão, essa graça não é merecida, não pode ser comprada, não precisa ser conquistada. Ela já foi derramada sobre você. Deixa eu te explicar melhor. Quando Adão pecou no Éden, ele não estava sozinho. Toda a humanidade estava ali, dentro dele. Naquele momento algo se quebrou. A comunhão perfeita com Deus foi interrompida. A morte entrou no mundo. O medo, a vergonha, a culpa, a dor, tudo isso veio junto. E de geração em geração, esse pecado foi passado adiante como uma herança maldita. Nascemos todos debaixo dessa sombra, todos contaminados por essa natureza pecaminosa. Mas a boa notícia, a melhor notícia que você vai ouvir hoje, é que Deus não deixou a gente nessa condição. Ele enviou Jesus, o segundo Adão, para desfazer o que o primeiro tinha feito. E onde Adão falhou, Jesus venceu. Onde Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Onde Adão trouxe separação, Jesus trouxe reconciliação. Agora pensa comigo, se a desobediência de um homem teve tanto poder, quanto mais tem a obediência de Jesus? Paulo diz que a graça abundou muito mais. Isso significa que o poder da graça é infinitamente maior do que o poder do pecado. O sangue de Jesus é mais forte do que qualquer maldição. A cruz é mais poderosa do que qualquer erro do teu passado. E quando você aceita esse sacrifício, quando você recebe essa graça, tudo muda. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais refém da culpa. Você não é mais aquela pessoa do passado. Você se torna uma nova criatura. Velho já passou. Tudo se fez novo. E isso não é motivação barata, não é autoajuda gospel. Isso é promessa de Deus registrada na palavra. Mas a gente vive num tempo em que tudo é imediato. O povo quer promessa cumprida na hora, milagre instantâneo, oração feita hoje e resposta amanhã. Mas a palavra mostra que o processo é parte da promessa, que a perseverança molda, transforma, fortalece. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Você entende? O fogo não vem para te destruir, vem para revelar a tua essência. Vem para tirar as impurezas, vem para lapidar o que é precioso. E muitas vezes Deus permite que você passe pelo vale, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te preparar para algo maior. Tem bênção que você não está pronto para receber ainda. Tem nível de unção que requer maturidade. Tem território que exige caráter formado. E Deus, no amor dele, te prepara antes de te promover. Lembra de Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes,
Imagina a dor daquele homem. Imagina ele olhando para o rosto de Jesus depois de ter jurado que jamais o negaria e ver Jesus sendo levado para a cruz enquanto ele ficou ali, covarde, escondido, tremendo de medo. Se fosse por ele, a culpa teria destruído sua história. Pedro poderia ter desistido ali mesmo, enterrado pelo peso da vergonha. Mas a graça de Jesus o levantou, restaurou e fez dele uma das maiores colunas da igreja. Jesus não disse para ele: Pedro, você me decepcionou, acabou. Não, Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus devolveu o chamado para ele. Jesus olhou além da falha e viu o potencial. E isso, meu irmão, isso é graça. Graça não é Deus fingindo que você não pecou. Graça é Deus sabendo exatamente quem você é e mesmo assim escolhendo te usar. Agora para um segundo e escreve aqui nos comentários: eu sou restaurado pela graça de Jesus. Escreve isso porque você precisa declarar sobre a tua vida. Você precisa profetizar sobre o teu futuro. Não importa o que você fez ontem, a graça de hoje é suficiente. Escreve agora. Isso significa que a tua vida tem um valor que vai além do que você imagina. Você não é resultado do acaso, você não é só mais uma pessoa entre bilhões. Você não é fruto de sorte ou destino. Você é o resultado de um projeto divino. Lá no princípio, quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi criado à imagem de Deus. Deixa isso penetrar no teu coração. Você carrega dentro de você a marca do Criador. Dentro de você existe algo que reflete a glória, a santidade, o amor e a criatividade de Deus. Quando você ama, quando perdoa, quando cria, quando levanta alguém que caiu, quando mostra compaixão, você está manifestando essa semelhança com o Pai. Por isso sua vida tem propósito, por isso você não pode desistir, por isso o inimigo luta tanto contra você. Só que existe um detalhe: o inimigo sabe disso, e ele sabe muito bem. Ele tem plena consciência do valor que você carrega, da autoridade que existe em você e do impacto que você pode causar se descobrir a verdade sobre quem realmente é. Por isso ele faz de tudo para distorcer essa identidade. Ele usa mentiras sutis, pensamentos que tentam te convencer de que você não tem valor. Ele levanta pessoas que te ferem com palavras, que zombam, que diminuem. Ele cria situações que te jogam no chão, não porque ele queira apenas te machucar, mas porque ele sabe que, se você enxergar de fato quem é em Deus, você se tornará uma ameaça real contra o reino das trevas. O diabo não perde tempo com quem não representa perigo. Ele ataca com tudo aqueles que têm potencial de causar impacto no reino de Deus. E é aí que começa a batalha espiritual. Sim, existe uma guerra invisível acontecendo agora mesmo. Paulo escreve em Efésios 6:12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que aquela briga no casamento, aquele problema financeiro que não resolve, aquele vício que te domina, aquela doença que insiste em voltar, muitas vezes tem uma raiz espiritual. Não é só problema psicológico, não é só falta de sorte, é guerra espiritual. E se você não entender isso, você vai lutar contra as pessoas erradas, vai brigar com sintomas e ignorar a causa. Pensa em Jó. Aquele homem era íntegro, temente a Deus, próspero, abençoado. E de repente, num único dia, ele perdeu tudo. Os filhos morreram, os bens foram destruídos, a saúde foi embora. E a Bíblia mostra claramente que isso foi um ataque direto do inimigo. Satanás foi até Deus e pediu permissão para tocar em Jó. E Deus permitiu dentro de limites. Por quê? Porque Deus sabia que a fé de Jó era genuína, que ele suportaria, que no final ele sairia ainda mais forte. E foi exatamente o que aconteceu. Jó passou pelo vale mais escuro da vida dele, mas no final, Deus restaurou tudo em dobro. Tudo o que ele perdeu,
voltou multiplicado. A história de Jó nos ensina que o ataque do inimigo não é o fim. É apenas uma tentativa frustrada de destruir o que Deus já determinou que será vitória. Então, se você está passando por provação agora, se está sentindo o peso da batalha, não desiste. O inimigo quer que você acredite que acabou, que não tem mais jeito, que Deus te esqueceu. Mas a verdade é que Deus está bem ali, sustentando você, fortalecendo você, preparando a tua vitória. E quando você sair dessa, e você vai sair com testemunho, com autoridade, com unção renovada. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus vai usar para te promover. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Não porque você é forte, mas porque aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Agora levanta onde você estiver e declara em voz alta: toda arma forjada contra mim não prosperará. Declara com autoridade, porque tem poder na tua boca. O inimigo precisa ouvir que você não vai desistir. Declara agora. E sabe o que mais me impacta nessa verdade de Romanos 5? É que a graça não apenas perdoa o passado, ela capacita o presente e garante o futuro. Muita gente pensa que graça é só sobre perdão, sobre escapar do inferno, sobre ter os pecados apagados. E sim, ela é tudo isso, mas ela é muito mais. A graça também te capacita a viver de forma diferente. Paulo diz em Tito 2, 11 e 12, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça te ensina a viver certo. Ela te dá força para vencer o pecado. Ela te transforma de dentro para fora. Isso quer dizer que você não precisa mais ser escravo daquele vício. Não precisa mais viver dominado pela ansiedade, pelo medo, pela raiva. Não precisa mais aceitar o que o mundo diz sobre você. Porque a graça que te salvou é a mesma graça que te transforma dia após dia. É um processo, sim. Ninguém muda da noite para o dia. Mas se você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, se você render tua vida diariamente a Deus, você vai ver mudanças reais acontecendo. Aquela coisa que te dominava vai perdendo força. Aquele pensamento que te destruía vai sendo substituído pela verdade da palavra. Aquela versão antiga de você vai sendo deixada para trás enquanto a nova criatura vai emergindo. E essa transformação não é só para teu benefício pessoal. Deus não te salvou apenas para você ir para o céu. Ele te salvou para você impactar a terra, para você ser luz onde tem trevas, para você ser esperança onde tem desespero, para você ser testemunho vivo do poder de Deus. Quantas pessoas ao teu redor estão precisando ver que mudança é possível? Quantas pessoas estão presas nas mesmas cadeias que um dia te prenderam? E quando elas olharem para a tua vida e virem que você saiu, que você venceu, que você foi restaurado, elas vão ter esperança. Seu testemunho vai se tornar ponte para a salvação de outros. Por isso o inimigo luta tanto para te calar, para te manter preso, para te fazer desistir. Porque ele sabe que tua liberdade inspira libertação em outros. Pensa em Paulo. Antes de ser apóstolo, ele era Saulo, um perseguidor violento da igreja. Ele prendeu cristãos, aprovou a morte de Estevão, respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Era um dos homens mais temidos pelos seguidores de Jesus. Mas no caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele. Uma luz do céu brilhou, uma voz falou, e Saulo caiu por terra. E naquele momento tudo mudou. O maior perseguidor da igreja se tornou o maior propagador do evangelho. O homem que caçava cristãos se tornou o homem que plantou igrejas por todo o Império Romano. E sabe por que Deus escolheu Paulo? Justamente porque a transformação dele seria um testemunho poderoso da graça. Ninguém poderia dizer que Paulo merecia. Todos sabiam que ele era culpado. Mas a graça não olha para o merecimento, ela olha para Jesus. E o mesmo acontece contigo. Não importa o que você fez antes de conhecer Jesus. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa o tamanho do teu erro.
A graça de Deus é maior. O sangue de Jesus é suficiente. E se Deus pôde transformar Saulo em Paulo, se Deus pôde usar Pedro depois da negação, se Deus pôde restaurar Davi depois do adultério e do homicídio, então Deus pode e vai usar você. Você não é grande demais para o perdão de Deus. Você não é pequeno demais para o propósito de Deus. Você é exatamente quem Deus quer usar agora. Agora vai nos comentários e escreve: Deus não terminou comigo ainda. Escreve porque você precisa lembrar disso todos os dias. Escreve porque essa declaração precisa ecoar no espiritual. Enquanto há vida, há propósito. Escreve agora. E tem mais uma verdade fundamental que eu preciso te dizer antes de terminar. A graça que te alcançou não pode ficar só em você. Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Você foi perdoado, então perdoe. Você foi restaurado, então restaure outros. Você foi levantado, então levante quem caiu. Porque a graça é contagiante. Ela não foi feita para ser guardada. Ela foi feita para ser compartilhada. E quando você estende a mão para alguém que está onde você já esteve, quando você mostra compaixão em vez de julgamento, quando você ama em vez de condenar, você está sendo instrumento da graça de Deus na vida de outra pessoa. Quantas vezes você já foi julgado quando precisava de amor? Quantas vezes você já foi condenado quando precisava de graça? Quantas vezes você já foi rejeitado quando precisava de aceitação? Então, não faça com os outros o que fizeram com você. Seja diferente, seja reflexo de Jesus, porque o mundo já tem críticos demais, o mundo já tem acusadores demais. O que o mundo precisa agora é de pessoas cheias de graça, dispostas a amar o não amável, a perdoar o imperdoável, a acreditar no impossível. E você pode ser essa pessoa. Aliás, você deve ser essa pessoa, porque foi para isso que Jesus te salvou. Por isso, compartilha esse vídeo, envie para aquele seu amigo, aquele seu parente que você sabe que também está precisando ouvir essas palavras. Juntos, podemos alcançar e transformar a vida de milhões. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você será avisado exclusivamente em seu celular sempre que uma mensagem nova de Deus surgir. Nesse momento aparece um vídeo na tela. Ele é como um cadeado que se abre, trazendo paz, prosperidade e harmonia para a sua vida. Toque nele.